Então pare de sofrer. Segundou aqui na nossa IPP TV, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora, você que já está acompanhando a nossa programação desde cedinho aí. Então, pode chegar mais, compartilhe também para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Conto muito com você hoje aqui, eu conto muito com você sempre aqui, né? Muito especial esse nosso momento de comunhão, esse nosso momento de bate-papo aqui. Muita coisa boa para a gente conversar e a gente aprender juntos. Isso que é o mais especial. E hoje eu começo com a nossa frase da Elizabeth Elliot. Mantenha o seu coração tranquilo e deixe tudo nas mãos que foram feridas por amor a você. Já sabemos em que mãos são essas, né? Que a gente deve confiar, descansar. Né? É isso que a palavra nos ensina, é isso que nós precisamos dia e noite praticar, crer. Confiar no nosso Senhor, que já fez toda a obra por nós. Isso é muito bom. E essa frase, repetindo, é da Elizabeth Elliot. Você que tem aí acompanhado a nossa programação, a gente sempre vem com uma frase especial de meditação. E Elizabeth Elliot, ela tem livros também, tem um trabalho muito legal aí para você que busca, às vezes, bons escritores cristãos, para você poder desfrutar de um material bom, de uma boa literatura. Então fica essa dica para você. E a gente segue aqui agora com uma dica. Hoje é segunda-feira, né? Dormiu bem? Tá tranquilo, assim, descansada, corpo revigorado. Final de semana foi maravilhoso, passou em família, passou adorando ao Senhor. Mas alguns, às vezes, acontece de estar com aquela famosa dorzinha no pescoço. Às vezes, fim de semana dormiu mal e aí o pescoço dói. Aí é uma dor que às vezes persiste, né? Persiste. Você tá ali e quando pensa que não passa. Você já fez massagem, usou uns adesivinhos, fez um monte de coisa, mas a dor continua. Qual é o momento da gente ter uma atenção maior para isso? Quando é que nós devemos ficar preocupados e buscar ajuda? Quem traz essa dica pra gente é a fisioterapeuta Patrícia Anderson. Então, preste atenção aí, fique de olho, hein? O nosso pescoço é uma região muito importante e que vira e mexe apresenta alguma dor, desconforto, aquelas fisgadas ou mesmo algumas tensões. Mas você sabe quando que essa dor vai se resolver sozinha e passar depois de 2, 3 dias? Ou quando que é realmente necessário que você busque um médico ou um fisioterapeuta? E para te ajudar a decifrar essas diferentes dores cervicais, é que eu tô aqui hoje. E para começar, a gente vai classificar elas em 2 categorias. Quando aparecer o símbolo de número 1, significa que você deve procurar um médico ou um fisioterapeuta, marcar a sua consulta, mas não é algo grave, algo urgente. E número 2, quando aparecer esse símbolo, você deve buscar ajuda imediatamente e sempre do médico. Porque provavelmente é uma situação que exige um cuidado e uma resposta mais rápida. Primeiro caso, a sua dor só piora. Você já tentou alguns exercícios aqui do canal? Você já fez algum tratamento caseiro, alguma coisa que você já está acostumado a fazer e não está resolvendo? A sua dor não está passando? Ok, então tá na hora de você procurar um fisioterapeuta ou um médico de confiança e seguir todas as orientações que eles te passarem, porque vão ser específicas para a sua situação, para o seu caso. Segunda situação, a sua dor no pescoço está atrapalhando o seu sono. Dormir e descansar são atividades fundamentais se você deseja se recuperar bem de uma lesão. Não importa se é no pescoço, se é no dedão do seu pé, dormir é fundamental para isso. Portanto, se você está sentindo que a sua dor já está atrapalhando a sua atividade de dormir, de descansar, tá sim na hora de você marcar a sua consulta, seja com um médico ou um fisioterapeuta, para resolver aquele problema, provavelmente uma tensão, alguma coisa mais muscular que está atrapalhando o seu sono. Terceira situação são os formigamentos. Aqui muitas pessoas relatam sintomas diferentes. Para o formigamento, a sensação de dormência, ou mesmo como se tivesse algum líquido escorrendo no braço, né? Começa aqui em cima e a sensação é de que vai descendo, que o braço vai ficando cada vez mais pesado.
Os sintomas eles podem diferir de uma pessoa para outra, mas normalmente eles indicam alguma lesão no nervo, seja por uma inflamação ou mesmo por uma compressão. Então é muito importante que você marque uma consulta com o seu médico para identificar da onde está vindo esse problema, onde que está, se é uma inflamação, se é uma compressão, se é algum tipo de ruptura, o que aconteceu no seu nervo que está te trazendo essa sensação junto à sua dor no seu pescoço. E se junto a essa dor no pescoço, formigamento, você também estiver sentindo dores de cabeça, procure um médico imediatamente. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta de cuidado, porque você pode estar tendo um infarto. Quarta situação é aquela dor que vai e vem. Muitas vezes você até sabe o que está ocasionando aquela dor, seja porque você passou muitas horas trabalhando sentado na frente do computador, o pescoço lá para frente, a postura tá ruim, você tá com aquele calombinho no pescoço, ou então você passou muitas horas escrevendo com a cabeça para baixo, o seu pescoço ele tá gritando que tem algum problema ali, mas eventualmente quando você dá uma descansada, aquela dor some. Só que na próxima semana, quando você for repetir exatamente aquela mesma atividade, ela vai aparecer novamente. E esse ciclo se repete. E essa dor vai e essa dor some. E você nunca está 100% bem. Bom, nesses casos, existem situações em que você não tem como mudar a sua atividade de trabalho ou aquilo que está te causando o problema em si. Mas você tem sim como prevenir, como preparar aquelas estruturas e aquelas musculaturas para evitar que esse tipo de problema aconteça. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente e conforme aquela dor ela vai te incomodando, o seu cérebro é como se ele fosse diminuindo o volume dela, você vai se adaptando. Isso é bom em certa forma, mas também é muito prejudicial, porque você tende a não atender aquele chamado do seu corpo e não procurar uma solução. Você simplesmente vai jogando cada vez mais trabalho, mais complicação. E embora o seu corpo ele vá se adaptando, a tendência é que essa dor que antes levava uma semana para voltar a aparecer, ela vai levar 3 dias, 2 dias, 1 dia, e quando você vê essa sua dor no pescoço, esse seu desconforto, ele já se tornou crônico. Então, se você tem essas dores que vão e voltam, converse com o seu médico e com o seu fisioterapeuta. Identifique qual é a origem do problema, perceba, entenda o seu quadro. O que é o músculo que está fraco, é o músculo que está com pouco alongamento, é a sua articulação que ela não está com mobilidade o suficiente para te fazer aquela atividade do dia a dia, o que é que está acontecendo ali e então realmente trate. Porque esses casos normalmente são relacionados aos nossos hábitos, que precisam ser modificados. Muitas vezes estão relacionados, como eu falei, a passar muito tempo sem se exercitar, sem se levantar da cadeira, muitas horas seguidas em frente à tela. E existem alternativas, você não precisa deixar de fazer o que você já faz, você simplesmente precisa adaptá-las. Esse tipo de dor, quem é assinante do Pilates com Paty normalmente não sente, porque lá você aprende a lidar com o seu corpo, você aprende a reconhecer esses sinais, de quando que teu corpo está começando a te dar um aviso, quando que você tem que fazer alguma pequena mudança e principalmente porque lá eu te ensino a se exercitar, fazer os seus movimentos com consciência. Então, você aprende a fortalecer os seus músculos corretamente, a manter uma postura mais alinhada, você aprende a mobilizar, tirar aquele travamento das suas articulações. Então, por isso, eu convido todos vocês a experimentarem todos esses benefícios que os assinantes já têm. Quinta situação é a incontinência urinária. Aqui eu não estou falando daquela que você foi aos poucos perdendo de pouquinho em pouquinho e hoje em dia já não tem mais um certo controle da sua bexiga. Saiba que isso tem tratamento e é fundamental que você procure uma fisioterapia pélvica. Os resultados podem ser muito melhores do que você imagina. Mas aqui, nessa situação, eu estou falando de quando você tem uma dor no pescoço e repentinamente, de uma hora para outra, você apresenta algum tipo de incontinência urinária. Nesse caso, nem pense. Procure ajuda médica imediatamente. Você pode estar com algum tipo de lesão na sua medula.
Sexta situação é quando você tem fraqueza em membros superiores ou inferiores. É normal, quando você tem algum tipo de lesão em nervo, principalmente, que você vá perdendo a força. Ela pode ser gradual e aí é uma questão de você marcar uma consulta, investigar exatamente o problema e então tratá-lo. Mas se ela surge de forma repentina, associada à sua dor no pescoço, é importantíssimo que você vá ao médico o quanto antes para identificar o que está causando essa perda de força, essa fraqueza nos membros superiores ou mesmo inferiores. Então, se você está com dor no pescoço e vai pegar uma xícara ou então vai pegar algum objeto que você antes sabe que você conseguiria e não consegue nesse exato momento, procure um médico. Sétima situação é quando você sofre algum acidente ou trauma. Seja mergulhando de carro, de moto, caiu no chão. Você não necessariamente sente dor no seu pescoço no momento desse acidente, desse trauma. Mas você deve sim buscar um médico para investigar se não tem nenhuma lesão escondida ali ou às vezes alguma fratura que passa despercebida naquele momento, mas que depois pode ter consequências bem sérias. Então, novamente, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta de cuidado. Se você sofreu qualquer tipo de acidente, sentindo dor ou não na sua cervical, procure um médico. Oitava situação é a dor no pescoço associada à febre alta. Esse pode ser um sintoma, um indicativo muito forte de meningite, que é uma situação seríssima e que exige cuidado médico urgente. Então, procure ajuda se essa é a sua situação. E nona situação, se você sente muitos desses sintomas todos de uma vez, dor de cabeça, náusea, fraqueza nos membros superiores, formigamentos, além da dor no pescoço, procure ajuda imediatamente. Como eu falei, esse pode ser um grande indicativo de que você está sofrendo um ataque cardíaco, então você quer buscar ajuda o quanto antes. Essas são as situações mais comuns de dor no pescoço que causam essa dúvida se você deve procurar um médico imediatamente ou se você pode esperar e marcar a sua consulta com mais calma. Mas o importante é que você perceba que você nunca deve se acostumar com nenhum tipo de dor. Se está te incomodando, se está doendo, principalmente se é aquela dor que não se resolveu depois de 2, 3 dias, lembre-se de procurar sempre ajuda para identificar o seu problema, para realmente tratar aquele problema, porque você não precisa conviver com a dor. A dor, ela é um alerta do seu corpo e não algo que você tem que habituar-se, que você tem que inserir na sua rotina. Você não tem que evitar de fazer algum tipo de atividade para não ter dor. Você tem que resolver aquela dor para continuar vivendo a sua vida normalmente. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir e de compartilhar ele com todo mundo que você sabe que tem dor no pescoço e ainda não sabe o que fazer com ela. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Muito bem. Uma coisa que ela falou que é real, né? A gente não pode se acostumar com a dor. E é uma coisa que muitas vezes acontece. Tem dores aí realmente que vão nos acompanhar por um resto da vida, assim. Mas a gente precisa achar formas de como amenizar, de como isso se tornar menos difícil no nosso viver, né? No nosso relacionar. Então, é buscar um profissional sempre para a gente resolver essas questões. Principalmente essa dorzinha no pescoço, que às vezes a gente acha que é só um jeitinho dormir mal. E tem muitas outras coisas relacionadas, a gente tem que ir atrás. E agora a gente segue, eu vou falar do nosso querido parceiro, você que está com planos de investir em móveis, em decoração aí para sua casa, pode contar com a Finger Morumbi. Eles têm um atendimento personalizado do jeitinho que você gosta. Então preste atenção nessa dica.
Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Muito bom, gostou, né? Eu sei que você gostou. Ó, os contatos estão aqui na telinha. Site fingermorumbi.com.br. Instagram tem também, @fingermorumbi. WhatsApp também, 011, porque fica aqui em São Paulo, 99018-7891. Pensou em imóveis planejados? Pensou em Finger Morumbi, gente? Temos perguntados agora. Pergunta de hoje vai aparecer já, depois da vinhetinha aí na sua telinha. Pergunta na tela. Olha, cadê a perguntinha de hoje? Vamos lá, só um minutinho. Espera aí, que a pergunta de hoje é essa que aparece ali, ó. Quais dos órgãos abaixo pertencem ao sistema respiratório? Opção A, laringe e traqueia. Opção B, pulmões e faringe. Opção C, esôfago e brônquios. Quais dos órgãos abaixo pertencem ao nosso sistema respiratório? Opção A, laringe e traqueia. Opção B, pulmões e faringe. Opção C, esôfago e brônquios. Vamos para o intervalo agora, mas na volta tem resposta, hein? E eu quero muito contar com a sua participação. Ainda hoje, aqui, nós vamos ter um bate-papo com o pastor Leonardo Campanha. E nós vamos falar sobre como a Bíblia nos orienta para fazer a nossa oração. Então não saia daí, o intervalo é rápido, a gente volta já. Meu querido irmão, você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu estou passando por aqui para falar de uma campanha que foi aprovada pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, cujo propósito é mobilizar a igreja para a prática da oração. Nós somos conhecidos como uma igreja missionária, mas nós queremos também criar uma cultura de ser uma igreja de oração. Isso revela a nossa total dependência de Deus, isso também nos humilha, isso também promove a glória de Deus. Então, eu quero desafiar a liderança, eu quero convocar todos os líderes de ministérios para que se envolvam nessa força-tarefa de colocar a igreja para orar. Então, nós temos os cultos agora, todos os dias, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã. Nós temos um culto online nesse mesmo horário. Nós temos os cultos da semana, nós temos os grupos de pastoreio e nós temos também os cultos dominicais. Em todos esses cultos, essas reuniões, nós queremos o envolvimento da igreja para a oração coletiva, tá certo? E eu quero convocar toda a igreja, toda a liderança para se mobilizar, para a gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que cumpre a missão na total dependência de Deus, tá bom? Ore por isso, ore por nós, contamos com seu apoio.
Toda quinta às 2h30 da tarde, o reverendo Tiago Henrique te espera para o aconselhamento bíblico. Temas importantes na vida cristã, desafios e lutas diárias. Horário alternativo aos sábados às 6 da tarde e domingos às 2 da tarde. Aconselhamento bíblico aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Às segundas e quartas-feiras, às 2h30 da tarde, você é o convidado especial da nossa roda de conversa. Temas do dia a dia, debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas teologia, dicas e música boa. Entre neste grupo, horário alternativo aos sábados à 1h30. Conversa da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Só coisa boa! O nosso café está em novo horário. Agora, mais cedo, às terças e quintas-feiras, 7h30 da manhã, o reverendo Mariano Alves Júnior te leva para conhecer os campos missionários da JMP. Também tem louvores em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. É o Café, Prosa e Missões em nova temporada. IPP-TV, a sua TV missionária. Venha louvar ao Senhor e aprender mais da sua palavra nos nossos cultos semanais. Segunda-feira é dia de conexão com Deus às 8 da noite. Nas terças, às 2h30 da tarde, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja comanda o Mulher Esperança. Quarta-feira, 8 da noite, tem Restaurado pela Palavra, promovido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. E na quinta-feira é dia do culto à Grande Comissão, promovido pela Junta Missionária de Pinheiros, a partir das 8 da noite. Venha participar presencialmente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou assista pela IPP-TV, a sua TV missionária. As tardes da IPP-TV tem muita teologia e ensino, sempre a partir das 2h30. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Nas terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira tem o programa que orienta você em todas as questões da vida, Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te convida para conhecer o mundo da capelania, gente cuidando de gente. Fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Tudo Mais e eu agradeço muito a sua participação, a sua presença aqui com a gente. Quero mandar um abraço especial, viu, para Miriam Alves, bom dia, Igreja Amada, paz do Senhor Jesus, a Ângela Luna, a Clara Almeida, dando um bom dia pra gente, a Cleude Rocha, diretamente da Igreja Presbiteriana Léo Ventura, lá de Camaquã, Bahia também, dando um bom dia para todo mundo aqui. A Joana Moura, a Cleo Santana, a paz do Senhor a todos, o Henrique Alves, a Rosa Maria, a Cleide Rocha, que estão participando já do nosso Perguntados de hoje, deixaram aqui as suas respectivas respostas. Sidney França também está com a gente, a Marlene Martins, Graça e Paz Irmãos, está pedindo oração para a vida dela e para todos os familiares. O Sidney França também pediu oração pela salvação e libertação da família. O Wellington também está aqui, a Marlene, Dona Geralda, um beijo, Dona Geralda, obrigado por estar sempre aqui com a gente, participando da nossa programação. E agora, eu tô com ele aqui comigo, né? Ele participa sempre aqui da nossa programação, é ele mesmo. Lindo, né? Olha, Quali Vinil Tintas, gente. Você que tem um estilo aí diferente, tem um estilo próprio, tem personalidade e quer encontrar um produto que converse com você, que atenda a sua expectativa, né? Você que tá pensando em mudar o ambiente aí do seu local de trabalho, do local onde você está, e aí você quer pintar, você quer uma tinta de qualidade,
uma tinta bonita, né, atual. E aí você fala com quem, né? Onde eu vou encontrar? Você vai encontrar na Quali Vinil Tintas. É isso mesmo, é só você acessar o site www.qualivinil.com.br. Lá você vai encontrar uma tinta que vai ser perfeita para você, porque eles fazem um atendimento personalizado, com consultoria. Então, juntos, vocês vão achar a melhor solução. E agora, a nossa querida, fofa Luísa Carniel preparou a nossa gíria da semana. Hoje ela vai ensinar uma gíria nova para nós, e nós juntinhos vamos assistir e ver se a gente sabe o que ela está falando, ou se realmente vai ser uma palavra nova no nosso vocabulário. E aí, Luísa, qual a gíria de hoje? Oiê, eu sou a Luísa Carniel e hoje a gente vai ficar por dentro das gírias. A palavra exposed. Ela tá bem conhecida na internet, muita gente tem usado, mas eu quero saber se você sabe o significado dela. Então, Tainá, vou te dar um tempinho para você tentar acertar. E você aí de casa, se souber, coloca aqui no chat que eu quero ver. Exposed, uma palavra em inglês, né? Tá ali. Exposição. É uma pessoa que está em exposição, que tá aparecendo, tá abrindo assim um pouco mais a sua vida. Gente, hoje não estou tendo nem cola aqui no estúdio. Você está acompanhando aí? Não. O Eduardo não comentou aqui sobre isso. Espera, deixa eu ver. Achei que fosse. Não tem. Não sei, gente. Vamos lá. E aí, Luísa, o que seria exposed? Bom, a palavra exposed, traduzindo aí de forma livre, é do verbo do inglês expor. Então, quando você vai na internet e coloca ali algo que uma pessoa fez, enfim, você está fazendo um exposed dela. Então, você está expondo aí o que a pessoa fez para todo mundo na internet ver. E aí, Tainá, você acertou? E você aí de casa? Bom, a gíria de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito bom, né? Não acertei exatamente, mas acho que eu falei essa questão da exposição na mídia, né? Então, interessante. Mais uma palavra, se você tá aí, a sua neta, tá? Sua filha, ou alguém, né, ali do seu lado e falar, exposed, olha só essa pessoa tomando exposed. É porque ela está expondo a vida de alguém alguma coisa, né? Então a gente já entende o que quer dizer, né? Não vai ficar tão perdido ali, a gente tem que se atualizar também. Muito bem, e agora chegou aquele quadro tão especial que nós amamos, que é o ponto de virada, onde a pessoa teve uma experiência muito especial com Deus, em algum momento, em alguma fase da sua vida, e ela compartilha aqui com a gente. Hoje nós vamos ouvir a história da Carol Umbelino. Como conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se não permitindo que Ele cuide de cada detalhe da nossa vida? Como saber que o bom pastor caminha ao nosso lado, se não passando por lutas e pelos vales mais profundos? Eu sou a Carol, e eu e a minha família enfrentamos o Vale da Sombra da Morte. Um lugar onde não há sol, cores, apenas escuridão e solidão. Em 1990, o bom pastor ouviu meu sonho passageiro de criança e ele me deu um lindo presente. Eu recebi um irmão. Que alegria era ter alguém para compartilhar a vida. Mas logo nos primeiros meses de vida, nós descobrimos que meu irmão tinha anemia falciforme. É uma doença que produz hemácias defeituosas que impedem o bom transporte do oxigênio no corpo. Apesar dele ter essa doença, ele tinha uma vida normal. Ele amava jogar videogame, basquete, comer bolo de chocolate, brigadeiro, batata frita e feijão. Ele era um menino muito especial. Eu me lembro do primeiro vale profundo que Deus permitiu que nós passássemos. Nós estávamos em viagem, como família, em Caldas Novas, e todos pegamos virose. Meu irmão foi o último. E eu me lembro no último dia, os meus pais conversando se deveriam trazer meu irmão para São Paulo ou levar meu irmão para Brasília, que a distância era menor. Eles oraram e sentiram de Deus que eles deveriam levá-lo para Brasília. E eu me lembro que quando nós chegamos ao hospital, o médico disse para os meus pais que se meu irmão tivesse viajado só mais algumas horas, ele não teria sobrevivido. O bom pastor
sempre foi um socorro presente nas nossas vidas, especialmente nos momentos de dor. Nós retornamos para São Paulo e levamos meu irmão para fazer os exames de rotina. E nós descobrimos que ele estava com líquido entre o osso e a pele da testa, e ele sentia muitas dores de cabeça. Então os médicos aconselharam os meus pais para que meu irmão fizesse uma cirurgia. Os meus pais ficaram com um pouco de medo, mas eles oraram e sentiram paz em permitir que meu irmão fizesse essa cirurgia. Meu irmão foi operado e ele ficou 5 semanas na UTI. E eu me lembro que foi um momento muito difícil para mim, porque cada dia que ele ficava lá, eu sentia muita dor e muita angústia na minha alma. Eu não tinha mais forças para lidar com aquela situação. E nós recebemos uma notícia terrível. O meu irmão tinha pego infecção hospitalar. E os médicos tentaram de tudo, todos os remédios possíveis, e nenhum deles surtiu efeito. Era o fim. Eles pediram para os meus pais reunirem a família para nós nos despedirmos do meu irmão. E eu confesso que naquele momento eu deixei de crer. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, agiu de forma sobrenatural e Ele curou o meu irmão. Os médicos reconheciam que aquilo era um milagre. E todas as vezes que meu irmão ficava internado, ele fazia questão de falar para as pessoas que estavam com ele que Deus tinha permitido que ele estivesse ali para testemunhar do amor de Deus para aquelas pessoas. O bom pastor sempre está conosco, nos dando vida e esperança. Finalmente, 4 anos após essa primeira internação, o meu irmão estava sentindo muitas dores e os meus pais estavam arrumando as coisas para ele ser internado e eles pediram para eu ficar com o meu irmão. Então eu fui para o quarto dos meus pais, meu irmão estava deitado na cama e nós começamos a conversar. E meu irmão estava sentindo muita dor e eu não lembro de ter visto meu irmão reclamar de dor. E naquele dia ele falou para mim: Carol, eu não aguento mais sofrer. Eu gostaria que Deus fizesse um milagre na minha vida. E eu, com os olhos cheios de lágrima, disse para ele: eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida. O bom pastor, ele sempre responde todas as nossas orações, sejam elas sonhos passageiros ou gritos de angústia. E numa segunda-feira, o bom pastor respondeu a oração do meu irmão. Isso quis dizer que o meu vale da sombra da morte tinha chegado. Me lembro que depois da morte do meu irmão, eu senti muitas coisas diferentes. Eu senti vontade de viver, vontade de morrer, vontade de que meu irmão nunca tivesse existido para eu não ter que lidar com essa dor, com esse sofrimento. E eu senti muita vontade de que ele estivesse aqui para que a gente pudesse viver todos esses momentos juntos, esses momentos felizes. Sim, o bom pastor está sempre conosco, quer andemos por campos verdejantes ou atravessemos o vale da sombra da morte. Que possamos crer e descansar em seu cuidado e pastoreio. Certamente, a bondade e misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Olha só que emocionante, né? Que testemunho lindo para gente meditar, para a gente ouvir, né? E dar graças ao Senhor mesmo, assim, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz por nós. E agora a gente segue com o nosso Perguntados, nossa resposta. Você participou? Ó, poucos participaram aqui, hein? E eu até quero compartilhar algumas mensagens aqui, ó, de quem foi, ó. A Rosa Maria colocou pulmões, a Cleude Rocha, opção B. E a Vanilde Santos aqui também colocou a resposta, é a B. Deixa eu ver aqui quem mais. Deixa eu ver. A Célis colocou, a Célis Barros, né? Que testemunho lindo, né? E a Cristina também está aqui pedindo oração para a filha, para a família. Deixa eu ver aqui, alguém mais se respondeu. Aqui a Geralda, pulmões e faringe. Aqui, deixa eu ver. Ah, pronto. Vamos lá, então, a nossa resposta. Perguntinha na tela. Ali, ó. Quais dos órgãos abaixo pertencem ao sistema respiratório? Laringe e traqueia,
pulmões e faringe ou esôfago e brônquios? A resposta correta, gente, é a opção A. É isso mesmo, laringe e traqueia. A laringe, localizada no pescoço, é o principal órgão da fala. A traqueia localiza-se entre a faringe e os brônquios, e uma de suas funções é conduzir o ar para o pulmão. Então, os dois órgãos abaixo que pertencem ao sistema respiratório é a laringe e a traqueia, porque elas desempenham essa função tão fundamental para que o nosso ar chegue no nosso pulmão. Agradeço muito a sua participação. Nós vamos para o intervalo agora, ó, rapidez, é rápido mesmo, e já já a gente volta com o pastor Leonardo Campanha, e nós vamos falar como que a Bíblia nos orienta para nós, né, na hora da gente fazer a nossa oração. A gente volta já, hein? Não saia daí. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da igreja evangélica hoje. Não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, né, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Estamos de volta com Tudo Mais e você está aqui ligadinho com a gente, participando, interagindo aqui. Isso é muito bom. O Eduardo Sávio está aqui com a gente, a Amália, bom dia, Deus abençoe esse início de semana. A Vanilde está aqui, a Miriam também, a Celis Barros, a Cristina Moreira, gente, ela está mandando muitas mensagens, mas porque ela está realmente preocupada, ela pede para que todos orem pela filha dela, Esther, e a netinha Alice, para que consiga acontecer ali o momento de amamentação, porque está tendo algumas dificuldades, questões de saúde, então quem puder colocá-las nas orações, por favor. E também tem a Sheila Cristina Santana, que está aqui participando. E agora chegou o momento, por falar em oração, é comum nós sempre ouvirmos, principalmente quando a pessoa ela se converte, ela escuta aquela, né, todo mundo fala assim, olha, a gente precisa orar todos os dias para Deus. E aí vem aquela pergunta, mas espera aí, por que eu tenho que orar todos os dias? O que eu posso orar para Deus? Como que eu oro? Qual que é a forma correta de orar? Às vezes no começo, quando a pessoa se converte ali bem no início, ela tem aquela dificuldade de orar em público, tem vergonha. Por que será que vem essa vergonha? São muitas questões que estão relacionadas à forma, né, a oração, como oramos, né? E a questão é, hoje, o nosso querido pastor auxiliar aqui da IPP, Leonardo Campanha, ele vai falar com a gente sobre como orar de acordo com a Bíblia. E para a gente entender mesmo a importância da oração. Olá, pastor,
bom dia, que bom ter a sua participação aqui com a gente no Tudo Mais. Bom dia, muito bom estar aqui mesmo que à distância, poder participar com vocês aí de um tema tão importante, né? Começando bem a semana, né? Que maravilha! Olha, e a gente começa realmente com isso. Assim, primeiro eu quero parabenizar essa luz linda que está entrando aí no ambiente, um sol de fundo, que manhã especial que tá aí, né? Tá quente aí ou tá frio? É. Como é que tá o clima? Ainda tá quente. Semana que vem, agora, a partir de sexta-feira, o clima já começa a mudar, aí já começa a ter máximas de 20, 22 e as mínimas já vão lá para 10, 8. Aí já começa o outono aqui, o verão já tá indo, eu tô meio triste por conta disso. Mas aqui quase sempre é desse jeito, solzão assim, é bem bonito mesmo. Ai, Eu que moro gostoso. aqui numa fazenda, né? Então tem essas árvores, o verde, os pássaros. É lindo isso, né? Eu acredito. Aqui tá friozinho, dizem que hoje vai esquentar. Então, ainda tô com minha lã aqui, né? Estou confiante de que esquente mais tarde. Pastor, essa é a grande questão, assim, né? Quando a gente fala da oração e a gente vê esse pedidos de oração no nosso chat, quando a gente cruza com alguns amigos, pessoas tão próximas, né? A pessoa às vezes fala assim, orem por mim, né? E vem aquela questão, né? Se a pessoa às vezes tem uma causa muito difícil na vida que ela está passando, e ela sempre está ali orando para aquele mesmo pedido, acho que para a gente ter uma introdução, né? Qual a importância da oração e por que, né, nós devemos sim orar todos os dias? Então, a oração, ela é fundamental na vida cristã. Em primeiro lugar, a gente tem que entender a oração como aquele momento em que nós falamos com Deus, né? Então, quando nós lemos as Escrituras, Deus fala conosco, né? Isso aí a gente já está meio cansado de ouvir, né? Mas é a verdade. Então, quando a gente lê as Escrituras, Deus está falando conosco, falando ao nosso coração, e através da oração nós nos colocamos diante de Deus, nós falamos com Deus, né? A questão toda não está relacionada com o fato de Deus, mas Deus não sabe tudo, Ele sabe tudo, mas está muito mais relacionado com a necessidade do nosso coração de colocar essas coisas diante de Deus, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, Filipenses 4, quando Paulo vai falar lá o texto bastante famoso, né, de não andeis ansiosos por coisa alguma, e Paulo vai dar a solução para não andar ansioso. Ele vai falar que é colocar tudo diante de Deus com súplicas, petições, né? A gente vai ver que ação de graças, ações de graça faz parte de uma oração de desespero, né? Uma oração em que nós colocamos coisas diante de Deus, onde coisas que estão tentando tirar a nossa paz, tentando trazer ansiedade para a nossa vida. Você vê Paulo, então, nos orientando a colocar diante de Deus e dar ações de graça por isso, né? Então, a gratidão e o pedido, elas caminham juntos dentro de uma vida de oração. E essa questão, né, do porquê orar todo dia, né? É uma coisa que eu tenho dificuldade, às vezes, né? E eu falo por mim mesmo e pelas pessoas que eu convivo, é como nós, muitas vezes, somos teimosos com coisas que são claramente ordenadas nas Escrituras. Então, por exemplo, Deus claramente ordena que nós temos que orar. Jesus Cristo nos ordena orar. Jesus Cristo foi o maior exemplo, né, de uma vida de oração. E nós temos a capacidade de ler passagens como essa, nós temos capacidade de olhar para a vida de Cristo e ainda assim questionar se nós devemos ou não orar todos os dias, né? Então, a oração, ela faz parte da vida cristã porque ela é uma ordenança, ela faz parte da vida cristã porque ela é um privilégio, onde nós temos acesso a Deus, né? Então, a gente precisa entender também que quando nós oramos, nós estamos valorizando a obra que Jesus Cristo fez por nós. Mas por quê? Porque Jesus Cristo, ele morreu, e aqui entre aspas, não apenas, esse apenas que é entre aspas, para nos dar a salvação, mas Cristo também conquista, então, para nós, acesso ao Pai. Eu gosto muito de comparar, né, com a forma como os nossos irmãos ali do Antigo Testamento tinham acesso a Deus, por exemplo. Nós vemos que ele tinha acesso intermediado, eles não tinham acesso direto. Sim. Eles tinham uma intermediação humana. Então eles dependiam ali do sacerdote para levar, né, os representantes diante de Deus.
E nós não, nós temos acesso direto ao Santo dos Santos, diário, na verdade, ao longo de todo o dia, nós temos esse acesso. E nós muitas vezes não usamos desse benefício, que os nossos irmãos, imagino que sonhavam em ter isso, né? O acesso direto a Deus pelo intermédio apenas de Cristo, e não mais de homens como nós, pecadores, né? Então, a oração ela é fundamental porque Deus nos ordena, porque ela é um privilégio, porque quando nós oramos, nós valorizamos a obra que Cristo realizou por nós, e porque a oração ela tem aí um poder, né, e não o poder de realizar os nossos sonhos, mas eu posso dizer, se eu puder dizer essa palavra poder, né, ela tem um poder de transformar o nosso coração, né? Então, quando nós oramos e colocamos diante de Deus, somos nós que estamos sendo trabalhados, né? Deus está trabalhando em nós através da oração. Quando nós oramos, nós vemos claramente, nós podemos perceber ao longo da nossa caminhada o Espírito Santo agindo em nossa vida, transformando o nosso coração, né? Muitas vezes a gente passa a vida apenas pedindo coisas, e se você olhar, e se você for um cristão que tem buscado viver uma vida de integridade diante de Deus, uma vida de santidade, você vai perceber que os seus pedidos ao longo do tempo mudaram. Eles mudaram porque Deus está trabalhando na sua vida, né? Então, eu creio que de forma bastante introdutória, eu creio que esses alguns pontos que devem nos conduzir a uma vida diária de oração. Muito bom. E aí tem uma questão que nós já ouvimos muito também, como você falou, mas como que nós aplicamos a oração do Pai Nosso nas nossas orações? Qual que é a compreensão que nós devemos ter como essa oração modelo que Cristo deixou para a gente? Eu creio que você usou uma palavra bastante importante, uma oração modelo, né? Isso não significa que nós não devamos orar o Pai Nosso. A gente deve, de fato, orar o Pai Nosso se nós não estivermos apenas assim, fazendo vãs repetições, né? Quando a gente entra naquele modo automático, é igual quando tá aquele time de futebol, antes de entrar no jogo, o pessoal se reúne e faz o Pai Nosso ali. Aquilo ali não tem o menor sentido, né? Ele vai ter um sentido na cabeça deles ali motivacional, mas não foi para isso que Jesus Cristo nos ensinou essa oração, né? Então, primeira coisa, a gente pode sim orar, desde que a gente de fato esteja dizendo aquelas palavras com intenção e não apenas como uma mera repetição, tá? Então essa é a primeira coisa. O outro aspecto importante é que ela é um modelo. E se ela é um modelo, ela nos dá um padrão, a ser seguido, né? Então, duas coisas interessantes. A gente tem esse relato do Pai Nosso, tanto no Evangelho relatado por Mateus, quanto no Evangelho relatado por Lucas. Então, quando nós vemos relatado no Evangelho por Mateus aqui, nós vemos que ela está dentro da seção do Sermão do Monte, tá certo? E quando nós olhamos para Lucas, a gente vê que o Pai Nosso vem logo depois dos discípulos perguntarem a Jesus, pedirem a Jesus, ensina-nos a orar. Tá certo? Então, o Pai Nosso, ele é uma resposta a um pedido dos discípulos. E ele fala assim, olha, Jesus, como que a gente ora? Como que funciona essa história da oração, né? E Jesus Cristo vai ensiná-los a orar. Então eu quero ler aqui a versão, né, que está aqui relatada por Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13, tá certo? Não vou entrar nos detalhes ali do 14 e do 15, mas está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, em que sentido o Pai Nosso é para nós aqui um modelo, né? Ele é um modelo de tipos de pedidos que nós devemos fazer na nossa oração. Ele nos ensina os tipos de coisas que nós devemos pedir quando nós oramos. Então a gente vê aqui as 3 primeiras petições, elas estão todas relacionadas com a pessoa de Deus, né? Então a gente vê, primeiro, o reconhecimento de que Deus é Pai. Isso é um privilégio, né, que nós temos através da obra de Cristo, tá certo? É por conta de Cristo que nós fomos adotados e por isso nós podemos chamá-lo de Pai.
E aqui não é pai naquela intimidade de camaradagem, não. Aqui é pai num sentido de bastante reverência, bastante respeito por aquele que nos adotou e nos salvou, tá certo? Então, a primeira coisa, aí a gente vê que está relacionado com o nome de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus. Esses 3 primeiros pedidos. Então, na nossa oração, nós devemos contemplar aspectos espirituais relacionados à pessoa de Deus. Esse é o primeiro exemplo que o Pai Nosso vai nos dar. E de que maneira ele nos dá isso? Primeira coisa, ele reconhece que Deus está nos céus e que Deus é soberano. Então aqui tem um aspecto de reconhecimento da soberania de Deus. Então assim, santificado seja o teu nome. Né? Muitos podem ficar aqui com um aspecto meio confuso, mas o nome de Deus já não é santo? A ideia aqui é de santificação na nossa vida. A ideia aqui é de nós reconhecermos diariamente quem Deus é. A ideia aqui é o nosso coração estar voltado para Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Pai e um Pai completamente santo. Outro aspecto que tem que estar contemplado na nossa oração é esse desejo, eu vou usar as palavras feias aqui, a gente vai explicando, né? É esse anseio escatológico, é esse anseio para que o reino de Deus venha de maneira completa até nós. Hoje nós vivemos aquele período que nós chamamos do já e ainda não. Nós já vivemos o reino de Deus, Jesus Cristo já reina em nosso coração, o reino de Deus já está sendo implantado sobre a terra, por isso que a gente consegue ver, por exemplo, a igreja crescendo. Isso é a ideia da expansão do reino de Deus acontecendo aqui. Mas quando nós clamamos a Deus, venha o teu reino, nós estamos clamando o quê? A segunda volta de Cristo. Nós estamos clamando que Cristo venha pela segunda vez e concretize definitivamente a sua obra. Tá certo? Então, a ideia da santificação do nome de Deus, a ideia da conclusão, né, da vinda completa do reino. E aí ele vai falar no seguinte: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? E aqui a vontade de Deus, ele está falando da vontade revelada. Ele está falando das Sagradas Escrituras. Quando Jesus Cristo nos ensina a clamar pela vontade de Deus aqui na terra, como ela acontece no céu, o que Jesus Cristo está nos ensinando é que nós devemos clamar para que a harmonia fundamentada no deleite, no prazer da pessoa de Deus, numa vida que se comporta, numa vida que vive buscando agradar a Deus de acordo com os padrões estabelecidos por Deus, como isso acontece de maneira perfeita hoje, né, nos céus, para que isso aconteça na terra. Essa é a ideia aqui do pedido. Então é a ideia de nós clamarmos a Deus para que a vontade dele, então, cada vez mais nós possamos, então, ser capazes, né, sermos levados pelo Espírito a viver uma vida que agrade a Deus, que a vontade revelada de Deus seja aplicada aqui na terra. Né? Então a primeira coisa, e isso eu creio que normalmente nós falhamos, né, quando nós oramos. Né? Então, nós dificilmente pensamos aqui, eu estou falando, gente, de maneira bem genérica, né? Dificilmente nós oramos tanto por missões, a ideia da expansão do reino. Nós dificilmente pedimos para que Deus faça, né, para que a vontade de Deus revelada seja aplicada em todas as esferas da minha vida, em todas as esferas da vida da igreja e dos meus irmãos. Então, essa ideia primeira do aspecto espiritual da oração, do mundo espiritual. No segundo momento, entra os pedidos que nós precisamos. Tá certo? Aquilo que é essencial na nossa vida. Então ele vai começar: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então aqui, o que Jesus Cristo está nos ensinando? Jesus Cristo está nos ensinando que o nosso sustento, ele é dado por Deus. Né? Então a gente precisa aqui trazer à mente a forma, hoje aqui para nós isso é um pouco distante, porque a gente normalmente recebe a remuneração de maneira mensal. Algumas empresas pagam quinzenalmente, mas nessa época aqui o trabalhador recebia por dia, ele recebia diária. Então quando Jesus Cristo ensina o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele está nos ensinando, e você vai olhar aqui pelo contexto do texto, né? Se você for para Mateus 6, você vai ver a ideia da ansiosa solicitude pela vida, né? Jesus Cristo está nos ensinando que nós não devemos andar ansiosos por aquilo que nós temos que comer no nosso dia, naquele dia.
em que nós estamos orando. A ideia é que nós não devemos pedir por luxos, mas ele está nos ensinando aqui a pedir por aquilo que é necessário, e ele está nos ensinando a pedir diariamente. Né? Então, assim, por que nós devemos orar diariamente? Jesus Cristo, pelo Pai Nosso, ele nos ensina. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Né? Essa ideia de que eu tenho que pedir todos os dias pelo sustento de Deus. Né? E aí você fala assim, tudo bem, pastor, mas eu trabalho, e é desse trabalho que vem o sustento. Exato. É a maneira como Deus escolheu te sustentar. Você só trabalha porque Deus te capacitou, você só trabalha porque Deus te deu saúde, você só trabalha porque Deus te mantém vivo e te leva até lá e te abriu a oportunidade de emprego. Né? Muitas vezes a gente esquece de pensar que provavelmente existem pessoas muito mais capacitadas do que nós para fazer o que nós estamos fazendo. Sempre. Mas Deus nos escolheu para estar naquela função, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que reconhecer que esse sustento vem de Deus, né? E aí depois vem um aspecto, então, a questão do pão nosso está relacionado com o nosso dia a dia, com o tempo presente, certo? Aí ele vai falar assim, perdoa-nos as nossas dívidas. Isso está relacionado com o aspecto passado. Então, ele está pedindo... Né? Então, a gente tem um aspecto presente, o pão nosso, nós precisamos disso. Nós precisamos do perdão para as nossas dívidas passadas, por aquilo que nós cometemos e muitas vezes nos esquecemos de pedir perdão. Mas aqui tem um negócio bastante interessante que normalmente a gente passa batido, né? Assim como na parábola do credor incompassivo, a gente vê aqui claramente que o perdão ele é consequência de uma vida cristã e que só é perdoado aquele que perdoa, não como consequência, mas como evidência. O que eu quero dizer com isso? Que o cristão que foi perdoado por Deus, naturalmente ele perdoará as pessoas. O perdoar pessoas é o sinal de que você foi salvo, de que você foi perdoado. Então ele fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aqui, se você for parar com calma, algumas pessoas podem estar coçando a cabeça e falar, eu não tenho perdoado direito não. Então aqui é uma chamada também para que nós perdoemos as pessoas, né? Então, pão nosso de cada dia, tempo presente. Perdoar as nossas dívidas, tempo passado. E aqui ele vem com um pedido para o tempo futuro. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? A ideia de que a gente tem a nossa vida física cuidada, alimentada no pão nosso de cada dia. A gente tem a nossa relação com Deus estabelecida por conta dos perdões passados e por conta do perdão que eu tenho com os meus irmãos e com aqueles que devem a mim. E Deus vai então, né, eu vou clamar a Deus para que ele continue o processo de conformação de Cristo na minha vida, não apenas me dando forças para lutar contra o pecado, mas também pedindo para que ele me livre do mal, para que ele me livre das tentações que virão, para que ele me livre, né, das minhas fraquezas, para que eu não caia nesse mal, para que eu não caia na tentação. Né? Então, tempo presente, tempo passado e tempo futuro. Então, sempre quando a gente estiver orando, e aqui o Pai Nosso como modelo, eu tenho que pedir perdão pelas minhas falhas. Né? E eu lembro da igreja que Deus usou para que eu me achegasse a Cristo, né? O pastor falava assim, olha, pecado tem RG, né? Eu vou atualizar para CPF porque é um número único, né? E ele queria dizer o seguinte, olha, pecado tem nome, você tem que refletir na sua vida, e por isso que a gente precisa estudar as escrituras, para a gente saber quais são os pecados também que nós temos cometido, para nós sabermos quais são os padrões que nós temos, então, desrespeitado, para que eu possa pedir perdão por isso. Eu posso pedir perdão por pecados que eu cometi em tempo de ignorância, que eu ainda cometo em tempo de ignorância. Eu tenho que pedir perdão por pecados que eu olho para a minha vida e falo, Deus, me convence dos pecados que eu estou fazendo. Porque tem coisa que eu faço errado e não entendo que seja errado. E eu tenho que pedir perdão por aquilo que eu já entendo que é errado. Né? Então, pedir pelo nosso sustento, pedir para que Deus continue dando trabalho, dando suporte, pedir para que Deus nos perdoe, né? Que Ele nos ajude a perdoar os nossos devedores. Né? A gente precisa de auxílio. Sem a ação do Espírito Santo em nosso coração, a gente não consegue perdoar. Não tem jeito, tá certo? Isso é algo impossível para nós. E, por fim, a gente tem que clamar pela nossa saúde espiritual no sentido de nós sermos libertos de tentação e nós não cairmos em tentação.
né, para que Deus nos dê força para não cair e para que Deus nos livre, né, dos tentáculos aí, das armadilhas do mal. Então, eu creio que essa é a maneira, né, como o Pai Nosso deve nos servir de modelo e conformar a nossa oração, né? Então, clamando a Deus pelo reino de Deus, pela vontade de Deus e pelas necessidades nossas aqui na Terra, necessidades físicas, necessidades espirituais. Muito, mas muito bom mesmo, muito esclarecedor. Eu acredito que quando a gente tem um entendimento da oração do Pai Nosso como essa, que ela é tão rica, ela é tão completa, e a gente consiga trazer isso para as nossas orações, nossos momentos de conversa com Deus, é tudo isso que o senhor falou, né? A gente consegue ver um coração transformado, uma mente regenerada, é a nossa transformação, o processo de santificação é esse momento também de comunhão que nós temos com Deus, né? Esse nosso momento de juntos ali, nessa dependência dele, para que nascemos de novo, então nós precisamos ter essa dependência de Deus, né? E, pastor, eu tenho... Pode falar, claro. Rapidinho, eu acho que você colocou um ponto bastante interessante, eu creio que essa ideia da santificação, desse amadurecimento espiritual e a oração, eu creio que, trazendo Filipenses 4 de novo, ele é bastante interessante, porque o crente maduro, né, o crente que está bem alinhado com Deus, né, que tem caminhado com Deus, ele tem a capacidade de, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos das mais profundas tristezas, reconhecer a boa mão de Deus na sua vida. E aí, mesmo nos momentos de maior dor, dos maiores sofrimentos da nossa vida, nós seremos capazes de sermos gratos a Deus por coisas que Ele tem feito em nossa vida. Sim. E eu não estou falando aqui para você ser grato, assim, sei lá, sofri um acidente, né? Necessariamente ser grato pelo acidente. Mas escuta, não vai dizer, muitas vezes é grato pelo livramento de você ter sofrido poucos danos num acidente, por exemplo. Mas de você reconhecer que você tem a vida de tantas outras coisas, porque a gente tem a tendência de só olhar para onde dói. Né? Pensa no seu corpo. Quando o seu corpo está sadio, você nem se preocupa com ele de maneira geral. Mas o dia que você está com dor de cabeça, parece que só existe cabeça. Né? Você não lembra, quer dizer, parece que só existe a cabeça doendo, né? E a gente esquece do resto. Eu creio que é mais ou menos assim na nossa vida diária, né? Então, quando tem algo doendo, a gente se esquece dos tantos benefícios que Deus tem nos dado. Então, a gratidão, ela é parte da oração de um crente maduro, né? Que vê o sofrimento, sabe que está sofrendo, mas também sabe que Deus tem abençoado, né? Eu gosto de pensar que mesmo, né, se eu não tivesse, assim, humanamente falando, nada para agradecer a Deus, mas se eu sou salvo, eu tenho tudo aquilo que eu preciso para agradecer a Deus. Amém. A salvação, se a gente valorizar a salvação como ela deve ser valorizada, a gente vai olhar para a circunstância e falar assim, tudo bem, eu tô com vários problemas, eu tô sofrendo, eu perdi um ente querido, eu tô doente, eu perdi meu emprego, mas eu não perdi aquilo que me garante uma eternidade em deleite diante de Deus, que é a salvação. Porque essa está assegurada por Jesus Cristo. Então a gente sempre tem, no mínimo, um motivo para agradecer. E a gente tem sempre o melhor motivo para agradecer, que é a nossa salvação em Jesus Cristo. Olha, eu acho que se nós parássemos aqui, já fechava assim de um jeito muito especial. Até o Celo está chegando agora, diz que ele é novo no canal e creio que aqui ele pode crescer muito espiritualmente. Eu acredito que onde a gente fale de Deus, onde a gente tem um espaço para poder anunciar a boa nova, a gente acaba sempre crescendo sim espiritualmente. Isso é bênção. Seja bem-vindo, Celo. E agora tem uma questão. Quando às vezes a gente tem alguma questão ali, uma dor ou um pedido que é bem tendencioso muitas vezes, sabe aquele pedido que para mim faz sentido, mas é importante a gente analisar se esse pedido está alinhado com o padrão bíblico, assim, com as escrituras, para saber se ele é lícito. Qual que é a importância da gente entender o que a gente pede para Deus? Isso é mais do que importante, é fundamental, né? Eu creio que a gente precisa ter bem claro que a gente está falando com um Deus santo, um Deus que não se alinha com o pecado, um Deus que não tem qualquer tipo de mancha do pecado,
né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é com quem que a gente está falando. Uhum. Né? A gente está falando com Deus, aquele que revelou o seu caráter, né, nas Escrituras, aquele que revelou a sua vontade nas Escrituras. Então, o que a gente tem que entender é isso. E aí, se eu estou conversando com ele, e se eu estou colocando pedidos diante dele, eu preciso entender que tem coisas que não farão o menor sentido se eu pedir. Eu creio que quem é pai e mãe aqui pode fazer vários paralelos com seus filhos quando eles pedem coisas que não fazem o menor sentido. Quando eles pedem, vou dar exemplo bem simples aqui, tá certo? Quando eles pedem para comer doce ao invés do almoço. Sim. Ou então quando eles pedem para fazer coisas que naturalmente os colocarão em risco. Né? Então você pega uma criança de 4 anos e ele chega assim, posso brincar com fogo? Pode, filho, vai lá. Pega essa gasolina, pega esse fósforo e vai brincar. Você não faz isso. Né? Porque não faz sentido. Né? Só que normalmente quando a gente está falando com Deus, a gente se esquece disso, muita gente faz pedidos que não fazem sentido. Né? A gente só quer saber de ter os nossos pedidos egocêntricos, né? Egoístas, né? Atendidos. E eu vou dar exemplos bem simples para que os irmãos entendam a ideia, né? Se eu não me fiz a entender até agora. Isso é muito comum acontecer com jovens e adolescentes. Quando eles querem, por exemplo, entrar num relacionamento com uma pessoa do sexo oposto, certo? E eles vão chegar e vão falar assim, pastor, eu tô querendo que o senhor me ajude aí em oração para eu saber se é da vontade de Deus que eu namore com a fulana, né? Isso eu tô falando de um menino. Uhum. Ou então a menina vai chegar para ver se eu namoro com o fulano. A primeira pergunta que você tem que fazer, e normalmente eles estão pedindo esse tipo de oração porque eles pularam essa pergunta, é a seguinte: essa pessoa é ou não é cristã? Ela fala assim, não, pastor, não é. Então eu não preciso nem orar. Porque a vontade de Deus é que você não se relacione, que você não namore com esse tipo de pessoa. Então, a gente tem, às vezes, a mania de fazer algo errado e pedir para que Deus abençoe o nosso erro. É tipo o irmão que, por exemplo, inventa, né, de sonegar imposto e pede para não cair na malha fina, em oração. Faz sentido isso? Nenhum, né? Né? Faz sentido? Então, a gente começar a pensar nesse tipo de padrão. O que eu estou pedindo, então, a pessoa tem uma atividade que é ilegal, por exemplo. Então, eu estou fazendo uma coisa irregular e estou pedindo para Deus derramar as bênçãos na minha vida. Né? O pastor Erival conta uma história, essa história eu acho bastante... Ela é tragicômica, né? Ela tem um aspecto que ela é engraçada, de que algumas irmãs, lá no passado, não vou dar detalhes, mas lá no passado, bem remoto, ele nem morava em São Paulo, se eu não estou enganado, umas determinadas irmãs chamaram ele para ir para o Paraguai fazer compra de muamba, né? E aí, pô, minhas irmãs, mas isso é errado, a gente está fazendo aí, né, indo buscar muamba, né, e tal. Falou, não, pastor, o senhor fica tranquilo, porque a gente sempre, na volta, a gente ora para Deus fechar o olho da polícia. Meu Deus! Então a gente precisa entender que existem coisas que a gente não pede a Deus, sabe? Então assim, e se você pedir, a resposta não vai ser de acordo com aquilo que você está querendo. Exatamente. Só que nós somos teimosos, nós gostamos de pedir coisas erradas, né? Por isso que Tiago diz, né? Vocês pedem e não recebem. Vocês pedem mal. Em alguns momentos o pedir mal é simplesmente o pedir errado mesmo. É pedir contra a vontade revelada de Deus. Né? Então, é você intencionalmente pedir para que o seu concorrente no trabalho vá mal, só para que você vá bem. Né? E coisas do tipo, né? Acho que a gente pode ficar elocubrando aqui, fazendo vários desenvolvimentos, mas eu creio que os irmãos pegaram a ideia. Né? É não pedir algo errado para Deus. É não pedir para Deus, Deus abençoa o meu pecado. Olha que negócio mais sem sentido. Exatamente. Não, ficou super claro, eu acho. Não, depois dessa, acho que ficou super claro, né? Pra gente conhecer quem é o nosso Deus, o exemplo ali de usar pai e filho e da gente entender nosso relacionamento com Deus, acho que também isso facilita essa compreensão. Pastor, eu tenho uma pergunta do Celis, que está aqui com a gente. Ele colocou, até quando devemos orar por uma causa ou por uma pessoa? E quando saber, né, que há uma resposta para aquele pedido ali? Olha,
Ah, vamos pensar aqui. Eu vou dar 2 exemplos que talvez estejam relacionados com a sua pergunta, né? Então, por exemplo, até quando eu devo orar pela conversão de uma pessoa? Acho que é uma pergunta legítima. A minha resposta seria: eu devo orar pela conversão dessa pessoa até que ela se converta, ou então até ela morrer ou eu morrer. Porque a gente não sabe quem é ou não é salvo. A gente não sabe quem é ou quem não é eleito. O que a gente sabe que existe um Deus que vai salvar os seus eleitos. Então eu devo orar por essa pessoa até que ela morra, pela conversão dessa pessoa até que ela morra, até que essa pessoa, ou até então que ela se converta, ou então até quando eu morro, que daí eu paro de orar, né? Mas eu creio que esse é um exemplo, né? E eu creio que outro exemplo que eu posso dar que é legítimo é, por exemplo, o meu caso com a minha esposa, nosso desejo de ter filhos, né? Então, por exemplo, quando eu devo parar de orar para que Deus me dê um filho? Se Deus, por exemplo, né, aí ele estabelece lá nos mandatos, lá na criação, os mandatos criacionais, né, que nós devemos nos multiplicar, né, então que nós como filhos de Deus, né, devemos então reproduzir e termos filhos. Se isso é um comando, né, se isso é uma ordem de Deus, eu creio que eu tenho que orar por isso até que isso aconteça, até que eu morra. Eu não tenho motivo para parar de orar por isso. Por quê? Porque eu tô orando, eu tô clamando a Deus para que eu consiga cumprir aquilo que ele me mandou fazer, que é multiplicai-vos, né? Então eu creio que, não sei se eu respondi a pergunta do irmão, aí o irmão responda aí no YouTube se tá esclarecido ou não, mas eu creio que nós temos que ser perseverantes em oração, né? A gente tem que orar e até que, ou, né, no caso da conversão, a pessoa se converta ou então ela morra, a gente morra, mas a gente tem que ser perseverante em oração, a gente não pode desistir, né? A gente tem que estar ciente de que Deus nos ouve e de que Ele tem uma maneira, uma forma de fazer com que coisas aconteçam na nossa vida, né? E alguma dessas coisas acontecerão, porque Deus estabeleceu que elas acontecerão através da oração. Amém, pastor. Para a gente encerrar, já que nós falamos de oração, o senhor pode fazer uma oração para a gente fechar esse bate-papo tão especial de hoje? Uai, posso, né? Se eu falar que não, aí eu perco tudo, né? Que situação, né? Então fica aí o convite, pastor. Então, vamos orar? Pai, muito obrigado por essa semana que se inicia. Muito obrigado pelo privilégio que tivemos ontem de prestar culto a Ti, de sermos chamados a prestar culto a Ti. Muito obrigado, pois o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem trabalhado em nossa vida, o Senhor nos deu a salvação em Cristo Jesus, o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo. Muito obrigado, pois o Senhor tem trabalhado no nosso coração, tem nos conformado à imagem de Jesus Cristo diariamente. Muito obrigado, pois o Senhor não nos abandona, mesmo em meio aos nossos sofrimentos, mesmo em meio às nossas dores. Muito obrigado, pois nós temos o privilégio de nos congregarmos como igreja, o privilégio de termos irmãos e de termos tantos recursos para aprender mais a sua palavra, aprender mais da sua vontade revelada. Perdoa-nos, Pai, pois temos muitas vezes, de várias maneiras, falhado em nosso momento devocional, em nossa vida de oração. Nós temos muitas vezes pedido de maneira egoísta, muitas vezes temos pedido de maneira errada, muitas vezes simplesmente nos esquecemos daquilo que é importante, nós nos esquecemos do Teu reino, da expansão do Teu reino, dos nossos irmãos em missão, do povo que necessita de ouvir a Tua palavra. Perdoa-nos, pois temos sido muitas vezes omisso nisso, Pai. Perdoa-nos, pois muitas vezes preferimos conversar com pessoas, preferimos muitas vezes abrir o nosso coração para irmãos e nos esquecemos de abrir o coração para o Senhor. Nós esquecemos de colocar diante de Ti aquilo que nos angustia, aquilo que tenta tirar a nossa paz, aquilo que tenta corromper o nosso coração. Perdoa-nos por isso, Pai.
E por conta da nossa fraqueza, por conta do pecado ainda nos influenciar, apesar dele não mais nos dominar, nos ajuda, Senhor, nos dê cada vez mais prazer numa vida de oração, nos dê cada vez mais prazer na vida de leitura bíblica, dá-nos prazer, Pai, em falar contigo diariamente, em todo o tempo, dá-nos prazer em orarmos pelas causas espirituais, em clamarmos por missões, em clamarmos por aqueles que precisam de missionários, dá-nos prazer em ter um anseio pelo retorno de Jesus Cristo, para que a sua vontade seja feita aqui na terra. Dá-nos, Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos trabalho, aqueles que têm sofrido com o desemprego, que o Senhor abra portas, que o Senhor abra oportunidades, que o Senhor capacite essas pessoas, que o Senhor dê a elas força de vontade, confiança em Ti, para que possam diariamente sair em busca da provisão financeira, Pai. Perdoa as nossas falhas, nos ajuda a perdoar aqueles que temos ofendido e aqueles que nos ofendem. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida de santidade, uma vida de integridade. Não nos deixe cair em tentação, Pai, nos livra do mal e nos capacita diariamente a fazer a sua vontade e a cumprirmos com as nossas responsabilidades diante de Ti e diante dos homens. Para que em tudo isso o Seu nome seja glorificado, para que em tudo isso Jesus Cristo seja conhecido, e para que em tudo isso tenhamos deleite através do Seu Santo Espírito. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, o nosso mediador, aquele que conquistou através da Sua obra o acesso a Ti por nós. É no nome dele que nós oramos, clamamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. 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 Obrigada, pastor, por essa oração. Obrigada por dedicar esse tempo tão precioso também para estar aqui com a gente, trazendo esse tema tão fundamental para a nossa vida, né? O nosso fôlego diário. Agradeço muito que Deus continue abençoando o seu ministério, abençoando muito a sua vida, a vida da Dani aí, e que muito em breve possamos estar todos juntos aqui. Amém. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre bom passarmos um tempo juntos, né? Aprendendo um pouco mais aí sobre o que Deus tem revelado para nós. Amém. Obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Saudade de vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fique com Deus. Amém. E você também que está em casa, obrigada por ter participado. Eu espero que hoje, assim como todos os programas, né, o tema de hoje tenha tocado muito o seu coração. Que Deus continue abençoando muito a sua vida grandemente. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, hein?